Valeu, gente. Então vamos continuar o estudo, que é a conclusão do estudo de terça-feira, promessa e cumprimento. O título dessa conclusão chama-se Sombra e Realidade. Na verdade, no, no espanhol, da onde foi tirada essa mensagem, o título é Sombra e Substância. Eu achei mais legal, né, assim, mais didático colocar sombra e realidade. Então, as sombras são as promessas que foram feitas por Deus a Abraão, Isaac e Jacó no Antigo Testamento. Todas aquelas instituições que foram criadas ali eram sombra, mas a realidade se cumpre em Cristo ou por Cristo. Então vamos seguir adiante. Próximo slide aí. Brunão, próximo slide. Vamos lá. Então, desde que a semente chegou, no caso, semente aqui em letra maiúscula é Cristo, tá? Desde que a semente, Cristo, chegou, como podemos voltar aos rituais do santuário, ao sangue de animais, à Palestina ou à antiga Jerusalém, como se fossem parte da realidade? A antiga Jerusalém não é a realidade. O santuário terrestre do Antigo Testamento e do Novo Testamento não são a realidade. É, então, assim, a terra prometida deles, Canaã, não é, a Palestina não é a realidade. A realidade é a Canaã celestial, o santuário celestial. Então, assim, e essas realidades se cumpriram, podem se cumprir para nós em Cristo. Então, vamos lá. Uma vez que a completa luz do Evangelho chegou, né, temos que ver que a circuncisão verdadeira é a do coração. Então tem gente, eu encontrei um rapaz uma vez, é um amigão meu, sabe, amigão, hoje é um amigão, mas naquela época ele era um adventista do sétimo dia, batizado normal, mas ele não era de verdade um adventista. Como assim? Ele não era batizado? Sim. É porque ele era membro de uma igreja chamada Última Voz de Misericórdia. E, assim, Igreja Adventista Última Voz de Misericórdia, mais conhecida vulgarmente por UVM, Última Voz de Misericórdia. E esse irmão, ele se infiltrou na igreja adventista. Então ele se batizou, sim, mas não porque ele estava convicto da mensagem, da igreja e tudo mais. Então ele se infiltrou para de dentro da igreja começar a implodir a igreja. Ele queria explodir a igreja, destruir a igreja por dentro. Eu conheci ele e ele falou que ainda era necessário fazer três festividades do Antigo Testamento. A das trombetas, o dia da expiação anual e a festa dos tabernáculos. As últimas das sete festividades, se não me engano, três tinham que cumprir ainda. A das trombetas, o dia do juízo investigativo e a dos tabernáculos. Ele dizia que devíamos ainda fazer o cerimonial, mas sem o sangue do animal, porque o sangue é o de Cristo. Mas tinha que fazer todo o ritual. Aí eu falei, mas que negócio é esse? A gente teve que enfrentar essa situação, sabe? Acabou, o desfecho. Ele se tornou adventista de verdade, largou o VM, já foi ancião de igreja, já foi como chama? Secretário da igreja, tesoureiro da igreja, hoje é membro da igreja de Mogi das Cruzes, igreja central de Mogi das Cruzes. É um amigão meu. Então, assim, por quê? Porque ele pensava que aquilo era a realidade, que tinha que cumprir aquilo lá ainda, né? Olha o que diz aí o texto. O texto é o de Romanos 2:29. Então, a circuncisão qual que é? É de coração. Está escrito, mas é judeu o que o é no interior. E circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. De modo que a circuncisão verdadeira hoje não é aquela cirurgia que eles faziam, né? Seguindo adiante, então, a verdadeira Jerusalém é a de cima. Gálatas 4:26 diz, mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Então ele está falando de uma cidade para além. Nela está a realidade, né? Não aqui na Jerusalém que os homens estão disputando lá na Palestina. Não é isso, né? Vamos seguir adiante. Palestina não pode falar, né? Na região ali que tem o Estado palestino que é diferente, o Estado de Israel, vamos lá. O verdadeiro Monte de Sião, nessa lógica de sombra e realidade, não é o Monte de Sião onde está lá o santuário, não é o muro do santuário de Salomão. O verdadeiro Monte Sião é do céu. Hebreus 12:22. Mas chegastes ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos. Portanto, nossa relação agora é celestial. Não é, nós não temos mais parte daquela Jerusalém na terra. É claro, irmãos, eu sempre apreciei a ideia daqueles lugares, né, pelo que eles representam historicamente. Mas eles não têm mais função espiritual, senão o testemunho arqueológico. Mas eles não têm valor em si mesmos, não é?
Eles não são a realidade, são a promessa. A realidade está no céu, com Cristo. Próximo slide, vamos lá. Está acabando já. A pátria verdadeira que foi prometida a Abraão não é parte do presente século mau. Hebreus 11, 10 a 16. Vamos seguir adiante. E os verdadeiros filhos de Abraão são os que creem em Cristo Jesus, não são aqueles que são descendentes na carne. Olha o que diz Gálatas. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então, eu não faço questão de ser descendente na carne de Abraão. Para mim, não, sabe? Eu posso pensar nisso se isso me render algum benefício de consulado, de aposentadoria, de livre acesso a outros países. Isso é bom em muitos casos. Alguém tem uma ascendência italiana, comprovada, pediu uma segunda cidadania. Ok, beleza, isso é tudo muito bom. Mas isso não tem valor espiritual nenhum. É só para benefício terreno. Então, assim, eu não faço questão de ser descendente de Israel, de Abraão, Isaac e Jacó. Eu faço questão de crer em Cristo. Porque se eu creio em Cristo, eu sou descendência de Abraão para Deus. E isso é mais importante do que aqui na Terra. Então, se sois descendência de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Tudo que Deus prometeu é nosso. Romanos 2, 28, por quê? Não é judeu o que o é exteriormente, e nem é circuncisão a que o é exteriormente, na carne. Então, essa não interessa para a gente. Próximo slide. Nem para Paulo, né? Conclusão, então, nós estamos acabando já. Antes das 9, tá vendo que benção? Conclusão. Cristo é a promessa feita a Abraão. A lei, o antigo pacto, foi dado para ajudar Israel em manter viva ou a manter viva a esperança da vinda de Cristo. A lei não foi o cumprimento da promessa, senão unicamente uma sombra que assinalava ao seu futuro cumprimento. Estou falando da lei, fala das instruções do Antigo Testamento, tá? Nós não estamos falando dos 10 mandamentos, porque os 10 mandamentos ainda continuam. Está falando Porque, da lei veja bem, cerimonial, certo? sim, qual é a questão aqui? Deixa eu até fazer uma pausinha aqui para a gente entender melhor isso. Como a gente tem tempo, né? Vamos lá. É o seguinte, como eles esperavam a primeira vinda, e para que Israel, no Antigo Testamento, esperasse a primeira vinda de Cristo, foi dada a lei, ou instruções divinas gerais, as morais e as cerimoniais. As cerimoniais, elas se cumpriram em Cristo, e elas não têm mais função posterior para nós, porque a sombra encontrou realidade, e ponto. No caso das morais, é diferente, porque ainda que elas apontassem para Cristo, todos os preceitos morais, de certa forma, apontavam para Cristo. De certa forma. Em que sentido? No sentido de como a gente leu no próprio série de slides, a lei, ela magnifica, ou ela exalta, ou ela torna grande, assim, na compreensão, a malignidade do pecado. Então, a lei, ela demonstra o que é pecado, como ele é mau, para que a gente entenda que aquilo ofende a Deus, mas que Deus tem solução para aquilo. Envia Jesus para morrer por nós, viver por nós e apresentar-se diante dele como nosso substituto. Só que, mesmo depois de aceitarmos Jesus, e mesmo Jesus vir à Terra na primeira vinda, ainda estamos aguardando a segunda vinda. E assim como para Israel no Antigo Testamento foi necessária a lei cerimonial, a lei moral, para manutenção daquela viva esperança da primeira vinda do Messias, assim, semelhantemente, agora, enquanto aguardamos a segunda vinda de Cristo, os preceitos morais ainda são muito preciosos para nos mostrar essa necessidade de sempre nós buscarmos a Deus e nunca nos permitir no torpor do dia a dia, no corre-corre do dia a dia, na voragem histórica, a gente se perder, a gente esquecer de Deus, esquecer da oração, esquecer de buscar a Deus e continuar a nossa vida sem nos aperceber que nós não estamos com Ele. Então, a lei moral permite sempre essa consciência viva, né? Despertada para a realidade do nosso pecado e para a realidade da importância de Cristo, portanto. Então, a lei não salva em si, mas a lei, ela aponta para a necessidade de um Salvador. E aí, o Espírito Santo apresenta Cristo, e então nós continuamos nos firmando em Cristo diariamente. Portanto, só para entender, a lei continua importante. E a cerimonial, para dizer a verdade, não é que ela deixou de valer. Agora ela vale, mas literalmente, não simbolicamente. Ou seja, é próprio Cristo que é a nossa oblação. É Cristo que é a nossa oferta. Né? Nós não entregamos de um cordeiro literalmente. Jesus é o cordeiro.
e ele sofreu assim uma vez por todas. De modo que diariamente é importante nós passarmos algum tempo, ao menos uma hora, meditando no sacrifício de Cristo, nos seus momentos finais, porque isso far-nos-ia bem, diz o Desejado de Todas as Nações, página 72, se não me engano. Então, assim, a gente precisa fazer isso, porque isso é importante para nós, para a nossa vida espiritual. Portanto, sigamos adiante da quarta linha do slide aí, conclusão. Está escrito assim: a lei não foi o cumprimento da promessa, senão unicamente uma sombra que assinala ao seu futuro cumprimento. Tomar qualquer coisa da lei, incluindo Jerusalém, a terra da Palestina, etc., e chamar essas coisas de promessa, de cumprimento, feita a Abraão, é passar inteiramente por alto o propósito da lei, o propósito das instruções do Antigo Testamento, né? Que era apontar para algo melhor, superior. Próximo slide, vamos lá. Quando, por fim, chegou Jesus, a dispensação da lei, ou seja, lembra que lei a gente chama de Moisés? O próprio Novo Testamento chama de Moisés. Então, a dispensação de Moisés, ou da lei, ou o antigo pacto, havia cumprido sua função na história. O sangue de animais, olha aí, ó, o que não existe mais? O sangue de animais, os dias de festa, as festas anuais, né? O templo judeu, Jerusalém e a Terra Santa tinham cumprido sua função histórica. Cessou. Voltar a essas coisas agora é negar a realidade que nos trouxe Cristo. Significaria transformar o verdadeiro em sombra. Seria mais ou menos assim, tão insensato quanto, como eu falei antes, dei uma ilustração, né, da minha prática, né? Imagina você longe da sua esposa ou dos seus filhos, né, ou do seu marido, para as irmãs que estão nos acompanhando, longe do marido e dos filhos, fica 3 meses, 4 meses. E aí, quando você encontra o marido e os filhos, aí os filhos querem te dar um abraço, você está lá focado na foto do marido. Assim, ó, ou focado. Aí o marido está na sua frente, você pode dar um abraço nele, mas você, não, mas eu tô aqui com a foto aqui, mas, ó, eu tô me encontrando. É absurdo, sabe? Você ficar fixado naquilo que era sombra e não ficar firme naquilo que é a realidade. E a realidade é Cristo. Então essa é a série, essa sequência é a série que a gente chama de promessa e cumprimento, sombra e realidade. Agora, o próximo estudo, nós vamos, não sei, se vocês quiserem, a gente pode continuar nessa série, e tem outras também, tem outras, eu posso até salpicar, jogar uma do outro, mas eu acho perfeito, talvez seja melhor a gente seguir na sequência, a gente continuar, porque vocês vão entendendo essa compreensão da salvação em Cristo e como ela desvenda para nós os eventos finais é fantástico. A gente vai aprender bastante. Então, eu sugiro que a gente siga na mesma sequência, estudando os eventos finais, na perspectiva do Evangelho, né? E a gente vai falar sobre muita coisa interessante das profecias, sob uma ótica que normalmente o pessoal não considera. E só quem compreende corretamente o tema da justificação pela fé vai entender. Então, é isso. Eu estendo a oportunidade agora a todos que estão aqui conosco, né? E aí, Tintim, rapaz, você tá com vontade. Samuel, eu quero fazer 2 comentários. O primeiro é que, assim, esse sombra e cumprimento a gente pode entender como tipo e antítipo, né? Sim, sim, Exatamente a mesma ideia. E nesse sim, tipo e antítipo é da lei cerimonial, daqueles sacrifícios, sim, sim. dos animais, ou seja, do santuário, e não da lei dos 10 mandamentos, que a lei dos 10 mandamentos não tem um antítipo para se tornar a realidade. Ela não é sombra de nada, ela é a realidade já, certo? Sim, é verdade que ela é a realidade, mas tem um detalhe aí, vamos lá. Abre a Bíblia em Colossenses, olha que interessante aqui. E sabe com quem eu aprendi isso? Eu aprendi isso com nada mais, nada menos com o pastor Samuel Bacchiocchi. O pastor Samuel Bacchiocchi, ele fez lá nos anos 70, acho que 76, por aí, ele apresentou lá na Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, uma tese doutoral dele, que era do sábado para o domingo, né? Mostrando que, apesar das Eu tenho variações esse livro, eu acho. apesar das variações de observância de dia sagrado, né? Dia de guarda, uns guardando domingos, outros né, guardando o sábado como dia de guarda, ele mostrou assim que numa sucessão histórica, na verdade, o sábado nunca se perdeu, o sábado da criação, e que essa prática da guarda do domingo foi mais
digamos assim, um desenvolvimento posterior que não tinha fundamento nas escrituras. E os textos que são usados nas escrituras para poder tentar apontar para o domingo, como se fosse de guarda, ele desmonta todos eles, assim, com exegese assim, fina. É um trabalho com texto bíblico muito tremendo. E quem vê aquilo acaba desmontando a resistência ao Samuel Bacchiocchi. Por que a resistência? Porque muitos adventistas do sétimo dia olham um pastor que fez o doutorado na igreja de Roma, né, na Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, lá onde está o Papa. Ele fez o doutorado lá. E fala assim, o adventista que ganhou o título de doutor da igreja de Roma, esse homem é um impostor, deve ser um infiltrado. Dizem isso, sabe? Eu não estou falando que dizem isso. Tem muita gente que tem uma resistência com Samuel Bacchiocchi. Mas quando vai estudar a tese doutoral dele, é fantástica, extraordinária, é maravilhosa. Eu gostei demais. E uma das coisas que ele apresenta lá, Bruno, que dá um, vamos dizer assim, dá um up nessa visão nossa que a gente tem dos textos bíblicos, que assim, é claro, como você falou, como água, que tinha instituições que Deus mesmo criou no Antigo Testamento, né? Deus orientou Moisés e Israel, que aquelas instituições, elas prefiguravam um evento e uma pessoa futura, né? Ou um evento da vida de Cristo ou o próprio Cristo. É fato, isso não há dúvida. Mas o Samuel Bacchiocchi, ele vai um pouco além. Ele fala assim, não, é isso. Ele mostra, é isso que vocês estão falando, é verdade. Só que não é só isso. Ele fala assim, Colossenses 1, verso 14, 16 e 16, 16, diz assim, ó. Porque nele, e Cristo, né, o personagem o contexto aí é Cristo, né? Porque o verso 15 fala assim, o qual, de Cristo, né, o qual é a imagem do Deus invisível. Então, Cristo é a imagem do Deus invisível. E o que mais Cristo é? O primogênito da criação. Ah, sim, um detalhe. Primogênito da criação no sentido que ele é o primeiro a ser criado. Isso aqui é básico, mas muita gente derrapa aqui, entendeu? É O assim, único da espécie. ele é primogênito da criação no sentido em que ele é o segundo Adão, entende isso? Ó. Quando Adão foi criado, ele foi criado no sexto dia, não foi a primeira coisa a ser criada da ordem terrestre. Adão foi, na verdade, uma das últimas. Depois de Adão só teve Eva, não teve mais nada, só teve Eva. E Deus sábado. Então, o que acontece? Os últimos a serem criados foi Adão e sua esposa. Todavia, Deus entregou o governo nas mãos desse casal, né, de Adão e sua esposa. Ele, o responsável, a mulher, a sua auxiliar naquela tarefa. Então, o que acontece? Eles eram como se fossem os reis da terra, né? Porque a Bíblia diz assim, dominará sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo, sobre tudo, todos eles e tudo mais. Então a gente percebe ali que Adão foi colocado numa posição de preeminência, de privilégio, né? De primogênito, o primeiro, né? A função. Então Cristo, ele é chamado de primogênito da criação porque Cristo é o segundo Adão, ele tomou o lugar do primeiro. E, portanto, a função que o primeiro tinha de representar a terra e ser o rei da terra, Cristo ocupa. Por isso que ele é o primogênito da criação, nesse sentido. Não o primogênito da criação porque, né, ele foi criado. Isso é ridículo. Mesmo porque o verso 16 que a gente vai ler agora vai desmascarar tudo isso. Ele diz assim, portanto, porque nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas. Todas as coisas que há nos céus, aliás, né, e na terra. Visíveis e invisíveis. Sejam tronos, soberania, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Olha agora, tudo foi criado por ele e para ele. Então, o que o Samuel Bacchiocchi vê aqui? E eu acho que ele tem razão nisso. E aí, talvez, se ele tiver certo, e como eu entendo que ele parece estar na linha certa, isso dá um up na nossa compreensão da Bíblia Sagrada. Porque ele fala assim, que tudo foi criado por ele, mas não diz aí, não termina aí, no por ele. O verso termina dizendo assim, e para ele. Ou seja, mesmo as coisas criadas, que não eram literalmente, não eram instrumentalmente falando assim, elas não eram um instrumento de prefiguração de Cristo, elas não apontavam a Cristo simbolicamente, elas apontam ele como Criador. Então, assim, não tem como uma coisa que ele criou não apontar para ele. Tudo que ele criou é por ele, foi criado por ele, e foi criado para ele. Ou seja, de qualquer forma, tudo converge para Jesus. Eu não sei se foi lá que eu vi isso, mas eu adaptei
eu pensei naquele... Eu não sei se vocês já viram isso aí. Assim, toda dona de casa já, né? Qual de vocês já viram um tanque de roupa? Tanque, não tô falando de tanquinho, de tanque mesmo, tanque de roupa. Eu vi muito, né? Sou antigo, sou velho, né, meu? Então, assim, no tanque de roupa, quando tá cheio de roupa, quando a gente vai soltar a tampa do tanque de roupa para a água ir embora, trocar a água, etc., a água, ela entra em um movimento circular centrípedo, né? Acho que é isso, né? Ele fica girando assim em torno de um lugar. Que lugar é esse? É o ralo. O ralo é como se fosse um vórtex, assim, ó. Vórtex é uma imagem V, assim, um vórtex. E esse vórtex, essa imagem V, é como se fosse o lugar para onde converge, como se sugasse tudo que tivesse em cima, né? Então, o que acontece? Jesus é como se fosse um vórtex. Tudo que foi criado por ele aponta para ele. Tudo que ele deu, tudo que foi criado por ele é para ele. Então, os 10 mandamentos, o sábado, tudo aponta para ele. Então, não tem como... Agora, é claro que o sábado, ele foi dado aos seres humanos, né, a Israel, mas aos homens, né? Porque o sábado foi feito para o homem, e não tem homem só israelita, então para a gente também. Então, assim, o sábado, é claro que ele é um dia que foi estabelecido por Deus como memorial da criação, de uma obra passada. Mas o sábado é um elemento curioso ali dos 10 mandamentos, porque não só o sábado aponta para o passado, mas, de certa forma, ele aponta para o futuro. Se você puder me acompanhar, Mateus 12 diz assim, ó, olha que curioso. Mateus 12 fala de um caso de Jesus, logo no comecinho aí, Mateus 12 de 1 em diante, fala que os discípulos de Jesus passaram numa seara, não, uma plantação de milhos, e passaram em dia de sábado lá e, como tinham fome, eles colheram espigas e comeram, porque isso era permitido. Isso era permitido legalmente. Se você passasse pela seara do seu irmão, se tivesse fome, você podia pegar uma espiga e comer. Você não podia era colher para vender, mas para matar a fome você podia. E eu já comi espiga de milho verde. Eu já comi. Então, eu já fiz isso, né? Alguém me disse, não, eu fiz. Mas não sábado, eu não estava pensando nisso. Mas qual é a questão? Jesus, ele tem essa história, Mateus coloca essa história em Mateus 12, de 1 a 8, porque antes ele fala do sábado, do descanso, do verdadeiro descanso. Ele diz assim, ó, capítulo 28 diz assim, ó, capítulo 11, desculpa, verso 28 em diante, diz assim, capítulo 11, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso. O Samuel Baquiol, que trabalha isso aqui, ó, e ele diz assim que essa palavra aqui é sabaton no grego. Então, e encontrareis sabaton, descanso, para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou seja, se eu for para Jesus, eu encontro descanso. Então, o descanso que os israelitas tinham no sábado, Jesus fala assim, vocês vão ter em mim. Ele não está anulando o sábado, ele está falando que aquilo lá serve de aponta para mim. Eu quero que vocês guardem o sábado. E a própria guarda do sábado é para lembrar que vocês vão encontrar alívio verdadeiro em mim. Alívio da alma, alívio físico é no sábado mesmo, 7º dia. Mas alívio de alma é em mim. Porque não adianta eu guardar o sábado, tipo o jovem rico, vai, Mateus 19, Mateus 19 e 21, se eu não me engano. Mateus 19, o jovem rico fala assim, tudo isso tem guardado desde a minha mocidade, mas ele não tinha paz, ele não tinha descanso. Ele se tinha como guardador do sábado, mas não tinha descanso, porque não estava em Cristo. Então não adianta você guardar o sábado e não estar em Cristo, salvo em Cristo. Se você estiver salvo em Cristo, aí a guarda do sábado vai fazer mais sentido ainda para você. Ela vai ser uma coisa que te aponta para o descanso que todos nós temos em Cristo. Então ele entra nessa história aqui, Mateus 12, e dá um sermão isso aqui, rapaz. Eu aprendi com o Samuel Baquioc, num livro, né? E eu acabei adaptando para a pregação. É maravilhoso. Eu já preguei, inclusive, em Brás Cubas isso aqui. Então, assim, é claro que o sábado aponta em primeiro lugar, e ninguém pode tirar isso, aponta como uma memória da criação. Mas o sábado também aponta para a redenção. E onde a gente vê isso? Deuteronômio 5. Agora a gente arremata. Aproveitando o tempinho que a gente tinha aí, agora é 9h15, tá acabando já, vamos lá. Deuteronômio 5. Vejam agora o sábado como o memorial da redenção. Redenção, tá bom? E agora não só passado, mas também futuro. Deuteronômio 5 diz assim. Vamos lá. Verso 12, tá? Ó. Guarda o dia de sábado para o santificar.
como te ordenou o Senhor teu Deus. Verso 13. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Verso 14. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Verso 15 é show. Porque te lembrarás, por que guardará o sábado? Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor, teu Deus, te tirou dali com mão forte e braço estendido, pelo que o Senhor, teu Deus, te ordenou que guardasses o dia de sábado. Ou seja, o dia de sábado era guardado não só pela criação, mas como memorial do êxodo do Egito, da libertação do cativeiro. E o curioso é que nós vimos hoje, isso aí no nosso estudo, que a saída de Israel do Egito era apenas um tipo da saída de cada um dos filhos de Deus, descendentes de Abraão, do pecado, do reino de Adão, do reino da condenação, e passando para o reino de Cristo, que é o reino da justificação, o reino da vida, o reino vamos dizer, o reino da promessa. Então, em Cristo, nós estamos num outro reino, e a gente está liberto de escravidão lá no reino de Cristo. Nós estamos livres para obedecer, é diferente, né? Então, tem esse sentido ainda, né, que o Samuel Abacuque aponta, e eu, muito por alto, aqui citei algumas coisas aqui que o Samuel Abacuque cita lá na tese doutoral dele, é muito